Então, com esse sentimento de que precisamos de Jesus e submissos a Ele, a sua orientação na sua palavra, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, o 3º capítulo de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da sua Bíblia. Vamos fazer a leitura em 3 versos. Verso 17, 18 e 19 do capítulo 3 de Gênesis. Gênesis 3, 17, 18 e 19, assim diz a palavra do Senhor. E a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Vamos orar a Deus? Senhor, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre nós. Sabemos que não merecemos, ó Pai, Teu cuidado, Tua orientação, mas sabemos que em Cristo Jesus o Senhor nos conquistou o perdão, para que pudéssemos ser resgatados do império das trevas e fôssemos guiados na Tua luz. Por isso te pedimos que o Senhor abençoe a cada lar, a cada um que está acompanhando, e que seja ele instruído na Tua palavra, nesta reunião de oração. É nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amado, oramos porque precisamos do auxílio de Deus. A grande questão que colocamos, temos que nos deparar com ela, é o que nos levou a essa situação de carência, dificuldade e escassez. Porque se você prestar atenção, no fundo, a luta do homem é contra exatamente a carência, a escassez. É uma luta por ser reconhecido, para que as pessoas olhem ele não como alguém inútil. E da onde que vieram esses sentimentos? O sentimento de culpa. A gente lendo a Bíblia, nós temos ali um parâmetro. O Senhor nosso Deus nos dá os trilhos pelos quais nosso pensamento pode caminhar, seguros de que estamos sobre a verdade. E aqui é uma palavra de Deus a Adão. Em outra oportunidade podemos falar a respeito da palavra que ele deu à serpente e à Eva, mas agora é uma palavra dirigida a Adão que diz muito a respeito do mundo em que nós vivemos. A primeira afirmativa de Deus é que a terra se tornou maldita. O mal não havia na terra, não havia maldição sobre a terra, até que o próprio homem desobedeceu a Deus. E aí, depois que ele fala a serpente, depois que ele fala a Eva, ele se dirige ao homem, que é com quem ele fez um pacto no qual o homem serviria a Deus na terra, obedecendo a ele e também submetendo tudo à vontade dele, mas usufruindo de todas as coisas maravilhosas que Deus deu a ele. Deus fez um jardim no meio do Éden, e esse jardim tinha árvores adultas que já produziam frutos, e Deus colocou também animais nesse jardim. E o homem tinha a incumbência de cultivar a terra do lado de fora, que ainda era grosseira, rude, porque não havia o homem, que seria assim o colaborador de Deus, não só na plantação das coisas, ele ia tirar as coisas do jardim e começar a plantar na terra, mas para trabalhar a terra, para ajudar que ela produzisse. Ao contrário de produzir bênção para essa terra, que lhe daria o sustento, o homem produz maldição. A primeira frase que Deus diz isso: a terra agora está maldita por tua causa. E a primeira causa que foi colocada é que o homem não atendeu a Deus. Visto que atendestes a voz da tua mulher,
Então, na realidade, ele tinha algo dado por Deus. E Jesus, no Novo Testamento, mostra essa tendência nossa, de gostarmos tanto das coisas que existem aqui, que algumas delas nós colocamos no lugar de Deus. E aqui é nesse instante que Deus diz para Adão: a terra se tornou maldita por tua causa, porque você comeu, visto que você comeu da árvore que eu te disse para não comer. Então, dessa árvore não tinha nada de especial nela, exceto o fato de que Deus havia dito ao homem que não comesse. Então, tendo comido dessa árvore, as razões que o homem teve, as reais razões, que está narrado no livro de Gênesis, é que o homem gostou do aspecto externo, ele era agradável aos olhos aquela fruta. Daí que muita gente atribuía que seja uma maçã, mas não há nenhum indicativo bíblico que seja alguma dessas frutas que temos hoje. Mas é interessante dizer que ela tinha um aspecto bonito, ela era atraente aos olhos, não somente atraente aos olhos, mas que levou o homem também a desejar esse fruto, que infelizmente alguns consideram que essa história é uma lenda, e aí perdem toda a explicação a respeito dos males que existem no mundo hoje. Então observa que o primeiro deles, que Deus está colocando aí, são os motivos que o homem teve. Ele se sentiu atraído por aquilo que ele viu, pelos seus olhos. Ele também achou que a fruta, ela tinha aparência de ser gostosa ao paladar. Quer dizer, que se ele comesse, ele sentia um gosto bom. Deus havia proibido, e portanto aí vai o terceiro atrativo na fruta. A fruta era agradável para dar entendimento, porque a serpente disse ao homem que se você comer, você vai ser igual a Deus. Então, é por isso que Deus não quer que você coma. Daí o homem vai e come desse fruto, e no momento em que ele come o fruto, nós vamos experimentar uma outra realidade. O homem morreu, não fisicamente. O seu corpo ainda estava de pé, ainda andava, pensava, falava, mas tudo estava comprometido. Tanto a sua existência terrena, quanto a sua própria maneira de pensar. É o que vemos na Bíblia, que diz que exatamente o homem se corrompeu. E diante dessa corrupção, ele não poderia permanecer no jardim. Daí Deus coloca ele para fora. E daí, de lá para cá, estamos morando fora de casa. Então, quando nós tentamos atribuir a culpa de tudo que está acontecendo a alguém, alguns têm a tendência de atribuir a Deus. Porém, essa atitude está completamente errada e é injusta. Porque, na realidade, como nossos pais, Adão e Eva, nós também repetimos os mesmos erros hoje. Nós estamos repetindo e produzindo. Não há nenhuma sociedade, nenhum lugar no mundo, nenhuma pessoa no mundo, talvez a exceção que possamos fazer, com certeza é Jesus. Mas, tirando ele, que foi um enviado de Deus, todos os homens que nasceram de mulher na terra repetiram os atos e a direção dos seus pais. Daí que Deus está dizendo: a terra se tornou maldita. Então, ela se tornou uma terra difícil. O homem, com muita dificuldade, tiraria o seu sustento da própria terra, mas teria que trabalhar nessa terra. E daí vem o trabalho e as dificuldades que temos com o trabalho, porque ele é didático. Agora, o homem queria ter uma vida independente de Deus. É evidente que a essa altura, esse homem chega diante da atitude que nós vemos que ele precisa tomar, é de assumir que foi um erro dele. Mas ao contrário disso, o que nós vemos é que a terra se torna maldita e o homem vai ter dificuldade de produzir. Um outro fator que é colocado, que a terra também se tornaria hostil, porque ele diz: a terra produzirá cardos e abrolhos e você comerá da erva. Então o homem teria como ter o seu sustento, mas a terra está produzindo espinheiros, coisas ruins, e que aí o homem teria que remover isso e trabalhar com as próprias mãos para obter o seu sustento, mas que não seria fácil, porque não somente a terra seria difícil de produzir, como ao mesmo tempo a terra se tornou hostil e produziria coisas contrárias. É o que nós experimentamos hoje.
temos uma vida hostil. Homens são hostis. Homens matam outros por um celular ou por uns trocados, que ele vai trocar esse celular por droga, porque o homem precisa encontrar a felicidade, então ele atropela e pisa nos outros. Daí a palavra de Deus de que a vida aqui seria hostil e contrária a nós, seria uma oposição. Mas é interessante, o terceiro ponto que Deus coloca para ele, com o suor do teu rosto obterás o teu pão. Então o pão só poderia ter obtido com o suor do rosto, mas Deus acrescenta, e até que tornes ao pó. Então o homem teria uma vida nessa terra no qual ele lutaria pela sua alimentação, pela sua subsistência e daqueles que ele ama, e depois, terminada essa fase, ele tornaria ao pó. E é curioso o que Deus diz logo depois, foi, porque tu és pó. O homem foi feito do pó da terra, então ele está dizendo, você é pó. É interessante que há uma semelhança das palavras. O homem recebeu o nome de Adam, que é traduzido hoje como ser humano, mas esse nome foi inventado por Deus porque o homem foi tirado de uma coisa que ele chama de Adamá. Adamá é a terra, é o solo. Então ele foi tirado desse solo, agora ele serve esse solo para que esse solo dê alimento a ele, na terra, e depois o homem volta a ser pó, volta ao pó. É muito triste essa ideia, porque dá a ideia de uma grande frustração que nós causamos na expectativa que se tinha a nosso respeito. Tínhamos um pacto com Deus e por causa de um prazer temporário, nós abrimos mão, um prazer e de um mistério, de descobrir um segredo, de ter a ciência do bem e do mal. O homem acaba investindo numa experiência que deu errado. Ele nem pôde enganar Deus, ele não se escondeu, e até as próprias motivações para ter feito isso, ele lançou para Deus dizendo, a mulher que tu me deste, tentando jogar para Deus e para sua esposa a responsabilidade da sua queda. E é interessante que Deus, visto que comeste, o que Deus está dizendo é que desculpas nenhumas servem. A justiça humana tenta descobrir as razões por que alguém erra e tudo mais, e a justiça de Deus não. Nós não temos nenhuma razão para fazer o errado. O nosso Deus não trouxe a nós nada na nossa vida que justifique fazermos o errado. Então, quando o homem comete atrocidades, o homem comete um homicídio e tudo mais, não foi por condições que Deus o colocou na terra, que é uma coisa que a última política que dominou sobre o Brasil tenta estabelecer, que o homem é produto do meio. Não é. O homem é imagem de Deus. É porque eles rejeitam as Escrituras, tratam a história de Adão e Eva como uma lenda judaica, e aí eles ficam sem receber os princípios que podem conduzir a um bom pensamento. Eles estão fora dos trilhos, porque o bom pensamento é esse. Vejam só, que não há razões. É interessante que você vê isso repetido depois. Os filhos de Eli, sacerdote de Israel, você vai encontrar no início do livro de Samuel, essa história. Os filhos de Eli, na realidade, estavam praticando coisas erradas. Eles estavam tratando a comida santa, as coisas santas de Deus, sendo eles sacerdotes, como se fossem comuns. Então era comum que as pessoas comessem da carne que era sacrificada. Isso não era desperdiçado. Porém, tudo com utensílio santo. E os filhos de Eli vinham lá com seus garfos de casa e enfiavam na carne e tiravam para comer. Eles não tinham o menor respeito. Então, quando Deus repreende Eli, ele vai lá chamar a atenção dos seus filhos. Sabe o que Eli pergunta? Meus filhos, por que vocês fizeram isso? Essa pergunta, péssima pergunta para um pai fazer. Não é por quê, e sim o que vocês estão fazendo. Então nós estamos sempre querendo saber a razão, como se tivesse uma justificativa, que a verdade é relativa e cada um tem a sua verdade, então todos podemos dar uma desculpa para a nossa própria falha. Porém aqui para Deus não funcionou. Adão disse, a mulher que tu me deste, visto que você ouviu a voz da tua mulher, você tinha a minha voz na sua memória. E você não ouviu a minha voz, você ouviu a voz da tua mulher. Então, você que está ouvindo, saiba que daí vem muitos erros nossos. Quando atendemos à expectativa de outros,
No caso de Adão, ele estava usando isso como desculpa, ele fez um teste. A mulher dele comeu do fruto e não morreu, ele falou, então eu vou comer também, porque ela não morreu. Só que ele não percebeu que ali houve um desligamento dele com Deus, quando ele comeu, e que nós não temos como viver longe de Deus, por isso que voltamos ao pó. Sabe o que nos faz ficar vivo e andando aqui? O sopro de Deus em você. A Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra, e Deus soprou as suas narinas. Então há uma crença de que Deus fez uma estátua de barro, e quando Deus sopra nas narinas, aquilo que era pó se transforma em carne, começa a andar, pensar, viver, escrever livros e escrever canções. Uma coisa extraordinária, a mente humana, produzir grandes descobertas, produzir tecnologia. A mente humana é extraordinária, porém, nós devemos saber que o que faz o homem estar vivo é o sopro que Deus colocou. É curioso que ali diz que Deus soprou ao homem o seu espírito e o homem passou a ser uma alma vivente. Então, é evidente que nós somos pó. Sem Deus é isso que somos. Quando o homem se desliga de Deus, Deus olha assim, você é pó. Adão, você é pó. E é por isso que você vai voltar ao pó. Então é o destino hoje de todo homem, de todos que já existiram e de todos que estão existindo e os que virão a existir. Até que Jesus volte, nós homens morreremos e voltaremos ao pó. Na melhor das hipóteses, morreremos bem velhos. Isso na melhor das hipóteses. E questão de meses, estaremos de volta ao pó. Como pó, porque assim fomos criados. Essa é que é a colocação que Deus faz aqui. Até que você volte ao pó, porque você é pó, e ao pó tornarás. Então precisamos reconhecer diante de Deus que somos minúsculos, completamente dependentes, que carecemos dele, precisamos dele. Ele é que é a nossa vida. Se não entendermos isso, ninguém vai aprender nenhuma boa lição dessas coisas ruins que acontecem sobre nós. O Covid-19 veio exatamente mostrar que somos mortais, que o homem mais inteligente dessa terra pode, ainda com a sua inteligência, o homem mais bonito dessa terra, o homem mais extraordinário dessa terra, ele pode, um objeto invisível, entrar no seu corpo e produzir um mal e matá-lo. É por isso que estamos todos escondidos, porque somos mortais. E a terra é maldita por causa do erro de Adão, do seu erro e do meu erro. O mundo que Deus criou não tinha morte. O apóstolo Paulo diz assim, por causa do pecado do homem entrou a morte no mundo. Então ela não estava aqui. Ela entrou porque nós criamos a morte. A morte, o Covid, tudo é criação nossa. E agora o que você tem? Quer dizer, se o Covid for verdade, a história da origem dele, nasceu de alguém que, por necessidade, num país riquíssimo, uma das maiores economias do mundo, mas que deixa o povo passar fome. Lá é mão de obra escrava, por isso que eles são ricos assim. Então alguém foi para comer, tomar sopa de morcego, se essa história é verdadeira, porque pode ter outras. Tem outras teorias, né? Essa família que vai comer adquire uma doença que eles já conheciam desde 1937, mas agora modernamente começa a se espalhar para o mundo e gerou todo esse caos, uma sopinha de morcego. E por que esse povo aprendeu a comer essas coisas? Porque os imperadores eram terríveis sobre eles, manipulavam e na verdade usurpavam o poder que Deus havia dado para o homem. Eles usurpam e dominam sobre o homem e controlam o homem. Eram assim os imperadores, muito cruéis, até que vieram outros imperadores com a desculpa de tirar o bem dos ricos e dar aos pobres, dominaram e escravizaram o povo chinês. Se você acha que eu estou falando algum tipo de bobagem política, veja o que aconteceu recentemente em Hong Kong, Singapura. São os lugares mais desenvolvidos e que desejam ardentemente se tornar repúblicas livres da China. E que a população é censurada até na internet deles. Eles têm o controle do Estado sobre tudo, eles não são livres. Então, o que eu estou querendo te passar é isso, que esse sistema não é bom.
É gente que usa a desculpa de distribuir melhor os bens de uma nação entre os povos, e na verdade eles ficam com tudo, e o povo vive na pobreza, como em Cuba, Coreia do Norte, por aí afora. É só pesquisar, você vai descobrir. Então, essas desculpas que são dadas pelo homem, no fundo são uma disputa de poder, para que eles garantam a sua comida, o seu bem-estar. E aqui nós temos diante de nós que as desculpas não servem para Deus. Um dia prestaremos conta de tudo o que fizermos como Adão fez. Mas a boa notícia para você é que Deus abriu um caminho do paraíso. Você pode ir ao paraíso. A grande questão é que muitos de nós não sabiam disso, porque o salário do pecado é a morte. Então só há um pagamento pela morte. Se você só vence a morte pagando o resgate. E Jesus pagou com o seu sangue. Com a sua morte, ele abriu um caminho, um novo e vivo caminho para você chegar a Deus. E é por isso que você é chamado a se arrepender, reconhecer sua falta, reconhecer que você fez o que a sua consciência dizia, não faça. Que Deus colocou em você essa consciência. Então esse é o momento de você dizer para Deus: Senhor, me perdoa. E você aguardar o momento em que seremos autorizados a entrar no novo paraíso, no novo céu e na nova terra. Porque Jesus disse: aquele que crê em mim, e basta crer, ele está dando de graça. Diz: aquele que crê nas minhas palavras não morrerá eternamente. Então, esse aqui é o chamado de Deus para você. Do contrário, sem Deus você é pó. A diferença é o Espírito de Deus. E que diz que a Bíblia nos conta que no dia de Pentecostes Jesus enviou o seu Espírito sobre sua igreja para que ela tivesse, vamos dizer assim, uma sobrevida. E a igreja foi massacrada, perseguida, porque pregava para as pessoas o arrependimento. Então fique sabendo disso, o caminho foi aberto. Jesus é o caminho. E a igreja é aqueles que podem te apontar o caminho e te esclarecer as verdades das Escrituras. Por isso eu estou agora te chamando a você fazer uma oração de arrependimento. Porque os problemas nós criamos. Não podemos culpar ninguém. Não vai funcionar. Tentar culpar a Deus, culpar a esposa, culpar alguém, o importante é que nós erramos. Deus não está interessado nisso. E aí ficamos com essa verdade entre nós. Tá? Eu quero encerrar contando uma historinha de um japonês. Isso é o meu irmão que me contou, meu irmão que é presbítero. Ele contou essa história. Diz que um americano perguntou para um japonês o seguinte: vocês foram derrotados na Segunda Guerra. Vocês foram massacrados e dominados por nós, americanos. Como que vocês se tornaram uma das maiores potências do mundo? E o japonês respondeu para ele, não sei o quanto de verdade tem nessa resposta, mas o japonês disse a ele o seguinte: o problema é que vocês ocidentais, enquanto estão procurando o culpado, nós orientais procuramos a solução. Dizendo que é isso, que nós perdemos tempo tentando achar o culpado. E você está se preparando o seu discursinho para chegar diante de Deus e convencer a Deus que você, mesmo sem ter convertido seu coração, mesmo sem ter entregado a Jesus, você tem o direito de entrar no céu. Você acha que esse discurso vai convencê-lo? O de Adão não funcionou. Você é pó, Adão, e você vai voltar ao pó. Deus não mudou a sua sentença. O que nós precisamos fazer é aprender o que fazer nesse período em que estamos trabalhando para viver até o momento em que a vida for embora. Só tem um valor essa existência: conhecer o seu Deus e conhecer a porta da salvação, que é Jesus. É só isso. Se você não fizer isso, lembre-se, você é pó. E ao pó você vai tornar. É só isso que é sua existência, se você não acrescer a ela uma conversão, o fato de admitir que Jesus é o Senhor, que Ele é dono de tudo e que Ele veio, morreu e ressuscitou para que fôssemos ressuscitados também. Isso é que vai fazer a diferença entre o trabalho e a morte. Porque você é pó. Quer ser um pouco mais do que pó? Quer ser um homem, um ser humano que vive para sempre? Entregue o seu coração a Jesus.
Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, pedimos que o Senhor abençoe todos os pedidos que a tua igreja está fazendo e as intercessões. Agradecemos aquelas orações que o Senhor atendeu, que pedimos aqui, que colocamos nomes de pessoas, aqueles que ainda não foram atendidos, colocamos novamente diante do Senhor, e agradecemos que a tua Escritura nos mostra quem somos, que somos somente pó, o pó como a poeira, e que somos dispersos e desfeitos com um sopro de brisa, mas pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe. Não somos importantes, importante é o Senhor. Não somos grandes, grande é o Senhor. Não somos belos, belo é o Senhor. Tudo, Senhor Deus, que há de bom, vem de Ti. Por isso pedimos a vida eterna para todos os que estão orando agora nesse instante. Que o Senhor converta-lhes o coração e que eles sigam nos Teus caminhos, é nossa oração. Não porque mereçamos alguma coisa do Senhor, mas Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Receber a bênção, queridos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, nosso Pai, as consolações, a direção e comunhão do amado Espírito Santo estejam sobre vós, agora e para todo sempre. Amém.